A partir de agora, a Timbira apresenta Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Bom dia, meus amigos e minhas amigas do Direito no Ar, um programa que é fruto da parceria entre a Rádio Timbira, a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. A Rádio Timbira é a emissora oficial do Estado do Maranhão, sendo vinculada à Secretaria de Comunicação Social, cujo secretário é o jornalista Ricardo Capelli. O nosso diretor-geral é o também jornalista Robson Paes. A Associação dos Magistrados do Maranhão é presidida pelo juiz Olídice Barros e tem como diretora de comunicação a juíza Marcela Lobo. O Instituto Mérito divulga em seu perfil no Instagram eventos acadêmicos gratuitos, humor jurídico e eventos acadêmicos pagos, estes para os que precisam de certificados de atividades complementares para fins de graduação. Lembramos que o Direito no Ar é gravado e sempre tem em seu primeiro bloco um entrevistado falando sobre um determinado tema de interesse dos nossos ouvintes. E hoje vamos conversar com o auditor fiscal federal, Márcio Salem, sobre a reforma tributária. Bom dia, doutor Márcio Salem, e seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. Bom dia, Heraldo. Obrigado pelo convite. É um privilégio para mim tê-lo aqui, meu querido amigo. Bom, antes de entrar propriamente no programa, ou melhor, no tema da entrevista, a gente costuma fazer, Márcio, algumas perguntas de caráter pessoal que sirvam, inclusive, de estímulo, né, para outras pessoas que estejam nos assistindo. Então, a primeira pergunta é: por que a carreira de auditor fiscal da Receita Federal? Bem, para eu te responder essa pergunta, eu preciso voltar no tempo para o meu início mesmo de carreira. Eu sou formado em Ciência da Computação, eu sou da turma de 99 na Ciência da Computação, então tem bastante tempo. E eu fiz estágio, eu fui estagiário e também fui contratado da Unisys. A Unisys era uma prestadora de serviços de informática do Banco do Estado do Maranhão. E durante o processo que eu trabalhei lá, eu me recordo muito bem o desgaste emocional provocado, não em mim, porque eu ainda era jovem, eu ainda estava começando a minha carreira profissional, mas das pessoas que ali trabalhavam, referentes à dissolução da Unisys. O banco havia sido vendido, o banco havia sido privatizado, consequentemente, as pessoas que trabalhavam na Unisys também perderiam seus empregos, depois que fosse feita toda a migração da parte informatizada para a parte adquirente do Banco do Estado do Maranhão. E eu me recordo muito bem que um dos meus colegas, o Gracílio, ele havia falado que tinha estudado bastante para o concurso de auditor fiscal da Receita Federal, e que era um concurso muito difícil, era o segundo concurso mais difícil, atrás apenas do Procurador-Geral da República. E aquilo ali ficou na cabeça, mas não ficou na cabeça com nenhum objetivo, ficou na cabeça apenas, persistiu na cabeça. Juntamente com o fato de que eu acredito que a estabilidade é algo porque o homem preza, sobretudo algumas pessoas específicas que têm uma certa personalidade. Então, eu buscava essa estabilidade, então eu comecei a estudar muito para concurso público, passei em muitos concursos públicos e fiz, eventualmente, da Receita Federal, não sem pretensões, mas fiz não com uma aspiração dizendo que, nossa, eu sonho em ser um auditor fiscal, eu sonho em ser um cobrador de impostos. Não, foi algo que aconteceu. Foi algo que aconteceu e que eu me recordava sempre quando eu passava nesse concurso da Receita Federal, disso que esse meu colega havia falado, de ser um dos mais difíceis e de ser uma carreira de Estado também, o que é muito importante, porque eu reconheço que seja algo muito importante para quem está buscando um cargo na carreira no serviço público. E como foi a preparação para esse concurso e para os outros que você passou, Márcio? Até para que a gente consiga passar meio que uma receita de bolo para as pessoas que estão nos assistindo. Então, olha, a preparação eu acho uma coisa muito pessoal. Infelizmente,
queria que fosse mais simples, preparasse para concurso, eu queria que a gente pudesse dizer assim, ah, não, mas é só você fazer isso, fazer aquilo que você vai passar. Infelizmente, não é bem assim. Cada pessoa tem um método, cada pessoa tem um método, cada pessoa tem uma forma de se dedicar e se investir nesse método. Particularmente, meu método, quando eu me fiz a minha preparação para concurso, eu estava numa maré muito boa de concursos. Então, eu pude, por exemplo, prestar concurso para o Tribunal de Justiça, foi aprovado, Tribunal Regional Eleitoral foi aprovado, Tribunal Regional do Trabalho foi aprovado, Tribunal de Contas do Estado foi aprovado, Polícia Federal não foi aprovado, Ministério Público da União foi aprovado, Hospital Sara foi aprovado, enfim, havia tantos concursos e havia, você sabe, né, havia todo um comércio em torno de preparatório de concursos públicos. Inclusive, agora eu acredito que tenha arrefecido bastante. Minha preparação envolveu um misto de lidar com minha própria personalidade, meu próprio estilo de aprendizado, com voltar à sala de aula, que a rigor não é algo muito fácil depois que você sai dela. Eu fiz outro curso depois, foi também um processo. Foi difícil fazer o direito depois, voltar à sala de aula. Então, eu precisava conciliar esses dois. Primeiramente, eu tinha algum conhecimento do que poderia, de mim mesmo. Eu sabia como eu lidava em provas, eu conhecia muito bem minha relação com provas. Então, eu sabia que eu poderia manter o meu método de estudo específico para essas provas e eu precisaria ter uma ajuda específica para determinadas matérias de que eu não conhecia nada. Por exemplo, concurso público e direito constitucional e direito administrativo são quase irmãos siameses, eles não se descolam. E é uma matéria que a gente não aprende na faculdade, pelo menos não na ciência de computação, ciência da computação. Você tem direito tributário previdenciário específico da Receita Federal, você tem economia, finanças públicas, matemática, estatística. Você tem tantas matérias que você não investe seu tempo e que você precisaria investir. Então, eu fiz todo um plano, um planejamento. Esse planejamento nem foi tão bom assim, porque eu estudei direito previdenciário em 2 dias. Eu precisei aprender direito previdenciário em 2 dias, porque foi o que sobrou para eu estudar o direito previdenciário. Mas talvez, independentemente de como você estude, o principal conselho que eu posso dar, e talvez esse seja universal, além de estudar e de procurar ajuda, que são 2 conselhos universais também, mas é que você tem que ter inteligência emocional para fazer uma prova. Você foi meu professor, Heraldo, não sei se você percebe isso nos alunos, mas existem alunos que olham uma prova como se fosse a 7ª bomba nuclear, prestes a estourar na cara deles, e tem alunos que olham uma prova como algo que não mede seu conhecimento, algo que mede o seu conhecimento naquele momento específico do tempo. Não é uma medição de sua inteligência, de seu valor como pessoa. Ao mesmo tempo que é algo fortuito, que pode cair aquilo que você estudou, é também algo que simplesmente acontece, simplesmente existe dentro de uma política pedagógica com a qual não concordo tanto, avaliar pessoas por provas. Então, você precisa ter esse sentimento leve. Você não pode enfrentar uma prova como se você estivesse enfrentando um monstro. Você tem que enfrentar uma prova como uma prova. Uma prova você pode se dar bem ou se dar mal. Você não depende apenas de você depende da sorte, você depende de um conjunto de fatores. E, olha, eu fui aprovado na Receita por um conjunto de fatores que envolveu muita inteligência emocional, bem mais que conhecimento prático. Eu vou até contar uma história. A prova da Receita Federal são 3 provas de conhecimentos específicos, de conhecimentos gerais e de conhecimentos jurídicos. Na prova de conhecimentos gerais, era a prova que tinha o menor peso, ela tinha peso 1. Então, quando a pessoa fazia essa prova, o objetivo dela, ou pelo menos o meu objetivo quando eu olhei essa prova, era: eu não posso reprovar na prova. Ou seja, eu não posso fazer menos do que o mínimo nas questões. E eu tive muitos colegas meus conhecidos que até fizeram mais pontos do que eu no concurso, mas foram eliminados porque na prova de conhecimentos gerais, eles não tiveram cuidado e atenção de fazer mais do que o mínimo. E por que eles não fizeram mais do que o mínimo? Porque a prova era distribuída de uma maneira, então você começava com português, e português ocupava cada questão uma página. Cada questão tinha um grande texto ocupando a página de português. E a prova era um caderno de quase 30 páginas. E matemática financeira e estatística estava praticamente no final. Então, quando a pessoa chegava na matemática financeira e estatística, que eram aquelas 2 provas mais difíceis, ela não tinha mais tempo. Então, na hora que eu olhei aquela prova, na hora eu tive um estalo. Eu preciso responder essa prova de uma forma inteligente. E isso exige inteligência emocional.
eu comecei a olhar a prova e disse, não, eu não vou fazer em linear, não vou fazer em sequência, eu vou fazer 3 questões de uma disciplina, 2 de outra, 3 de outra, e vou fazer assim, eu vou intercalando as questões, porque eu me garanto que eu não vou ser eliminado, e depois que eu não sou eliminado, eu começo a acumular mais pontos. E foi isso que eu fiz, e foi isso que me garantiu uma aprovação em comparação com outros, como eu repito, com outros colegas que fizeram mais pontos do que eu, mas infelizmente não tiveram essa mesma malícia. Que não é bem uma malícia, mas é apenas uma estratégia. E é uma estratégia que só surge para você quando você tem inteligência emocional para pensar naquilo com clareza, sem nervosismo, sem apreensão, sem angústia, sem desespero. Maravilha, Márcio Salem. Olha, você já deu aí um monte de dicas para quem está se preparando para concursos públicos e dicas extremamente valiosas. E também pautou aí um outro programa para o futuro sobre concurso público, sobre avaliação pedagógica, muita coisa bacana. Bom, mas você mencionou que além do curso de Ciências da Computação, você acabou depois fazendo também o Direito. Isso foi meio que uma exigência da carreira de auditor? Não foi não dá para dizer que não foi também uma exigência. Não há uma exigência de que a carreira do auditor é uma carreira jurídica, mas não é uma carreira jurídica ocupada por graduados, bacharéis em direito. Existe uma pequena diferença, né, entre esses conceitos, eu não vou me aprofundar nisso agora, mas é uma carreira jurídica, porque é uma carreira que diz direito das pessoas, estabelece o direito das pessoas, pode restringir propriedade, por exemplo. Então, não foi uma exigência da carreira. Eu poderia muito bem sobreviver na carreira sem ser formado em Direito, mas se tornou uma exigência pessoal, porque é algo que eu trabalhava. Nós trabalhamos com frequência com leis. E para a gente trabalhar com lei, para a gente interpretar leis, interpretar atos normativos, a gente tem esse conhecimento que vem muito na base do direito. Só que é um direito vivido na prática, e às vezes a teoria também é muito importante, até para que a gente tome decisões melhor fundamentadas, decisões mais justas, decisões que respeitem o ordenamento jurídico como um todo. Então, eu acho que foi uma exigência natural, não uma exigência institucional, uma exigência natural do curso e também do meu caminho que eu fiz dentro da Receita Federal, que foi um caminho que foi levando-me dentro da parte voltada ao contencioso, que é a parte que lida com os litígios administrativos e princípio da tutela dentro da administração pública, dentro da Secretaria da Receita Federal. Maravilha. Doutor Márcio, olha, além da carreira de auditor fiscal da Receita Federal, você também é um muito bem sucedido, conhecido até internacionalmente como crítico de cinema. É curioso isso, a maioria das pessoas hoje, acho que talvez para fugir um pouco do estresse das suas carreiras que as sustentam, elas acabam tendo uma outra atividade que lhes deem essa válvula de escape, não é? Acredito que seja isso, mas é algo que você faz com muito brilho, com muita qualidade, principalmente com muita motivação, né? Fala um pouquinho sobre isso também, o que tem a ver, né? Um auditor fiscal com um crítico de cinema. Não, para falar a verdade, eu acho que você se enganou aí. Não é que a gente eu faço a crítica de cinema como válvula de escape. É que a minha atividade profissional ela é válvula de escape dentro do sistema capitalista que exige que eu produza para que eu viva, para que eu sobreviva. Eu defendo muito a ideia, Heraldo, de que as pessoas elas nascem com 3 aptidões ou 3 paixões, com alguma dessas 3 paixões. Ou elas são apaixonadas pelo esporte, e o esporte pode ser visto como uma forma de arte, mas é bom separá-lo até pelas próprias características do esporte. Ou a pessoa nasce apaixonada pela ciência, pela construção, pela criação científica, pela ideia de inovação, que ciência, eu não estou me restringindo a ciências como física, química, mas ciências de um modo geral. O direito é uma ciência jurídica, de certa forma, muito associado, o nosso pensamento científico está muito associado com a nossa vontade de criar e de prover algo ao mundo, algo à sociedade, algo que seja útil. Nós temos a arte. Eu acho que eu nasci com minha inclinação para a arte. Como no Brasil e como no mundo de uma forma, infelizmente, mais geral, a arte não é um meio de vida, não é uma forma de vida muito rentável, salvo para alguns poucos, a gente acaba precisando ter uma profissão. E essa profissão é a nossa válvula de escape para o mundo capitalista. Na realidade, a arte
seria a minha profissão de verdade, seria a minha profissão a que eu me dedicaria, só que eu não posso, né, porque eu preciso me dedicar às minhas 8 horas diárias, com muito prazer. Eu gosto muito de ajudar o Brasil, eu gosto muito de poder contribuir para o Brasil, mas eu queria te corrigir aí, que o cinema, na realidade, não deveria ser visto, ou pelo menos de uma forma macro, a arte, o esporte, a ciência, não deveriam ser vistos como hobby, mas deveriam ser vistos como ofício da pessoa, de fato, como aquilo que ela nasceu vocacionada para fazer. Agora, como veio isso, eu não faço a ideia do momento, sabe? É como aquela série Breaking Bad. A gente não sabe em que momento o Walter White ele se torna Heisenberg, em que momento que aquele professor de química se torna um perigoso traficante de drogas. Mas existe um momento de quebra. Existem pontos de quebra na minha jornada que são pontos que eu me recordo. Por exemplo, o ponto os momentos da minha vida em que eu assisti os filmes com meus irmãos e que eles debatiam, eles discutiam os filmes, aquilo provavelmente me estimulou de alguma maneira. A vontade de expressar-me, então a vontade de me expressar acaba levando-me a procurar meios de expressão, e um desses meios de expressão é a crítica, pelo menos na minha época. Hoje talvez eu fosse um vlogger, né? Talvez eu gravasse vídeos, mas eu sou de uma época que se escrevia mais. Não sei, tem esse desejo inerente de quem gosta muito de uma coisa, de falar sobre ela, de comentar sobre ela. E eu acho que está tudo isso muito entranhado nesse meu desenvolvimento. Talvez, Heraldo, mas eu não tenho certeza também, eu não posso especular. Talvez se eu vivesse numa sociedade que provesse os métodos adequados para que eu pudesse me desenvolver, talvez eu fosse, não crítico, talvez eu produzisse arte. Embora eu acredite que a crítica possa ser uma forma de arte, mas talvez eu fosse um produtor de arte, diretor, um roteirista, um fotógrafo, um ator. Mas, ok, a vida quis que fosse assim, a gente joga com as peças que nos foram dadas e a gente tenta fazer o melhor delas. Bom, excelente. A conversa com o Márcio rende demais, porque ele é muito inteligente, vocês já perceberam. Então, ele acaba trazendo um monte de informações que são muito interessantes, que fazem a gente pensar e querer saber mais sobre isso. Mas vamos entrar, então, no tema propriamente da entrevista, Márcio, reforma tributária. O que seria isso? Para o nosso ouvinte da rádio, porque é um público muito variado, né? Mas a grande maioria do público de rádio, a gente sabe, é a população de um modo geral, que às vezes não tem acesso a esse tipo de informação. O que seria essa tão propalada reforma tributária? Bem, a reforma tributária seria um mecanismo de nós tentarmos ajustar o sistema tributário nacional para que ele seja um sistema menos complicado, mais simples, para que ele seja um sistema mais justo. Eu acho que nós temos, como sociedade, algum certo pavor de reformas. Nossa, mas a reforma tende a se adaptar, tende a adaptar o Estado, tende a adaptar as estruturas do Estado, as instituições do Estado, aquilo que melhor lhe adequa contemporaneamente. O mundo muda, as tecnologias mudam, os pensamentos mudam, a sociedade muda, o Estado também precisa mudar. Só que para o Estado mudar, ele precisa sofrer uma reforma, ele precisa ter reformas. E eu acho que a reforma tributária é talvez uma das reformas mais importantes que possam advir para o Brasil. Primeiro, porque o nosso sistema tributário ele é um sistema que ele não favorece as pessoas de um modo geral. Ele favorece aqueles que conhecem demasiadamente bem de suas regras. A reforma tributária, dentro de uma ótica, portanto, teleológica, ou seja, buscando uma finalidade que seja o bem comum, que seja a justiça fiscal e a neutralidade fiscal, que são dois princípios essenciais do direito tributário, ela precisa promover uma transformação do nosso sistema que o leve desse sistema complexo a uma legislação imensa, e não apenas uma legislação plural em forma de tamanho, imensa em termos de quantitativo de normas, mas também imensa em termos de normas conflitantes, porque nós temos a Federação, a União, legislando sobre direito tributário, 27 estados legislando sobre direito tributário, mais de 5 mil municípios legislando sobre direito tributário. Mas precisamos ter uma legislação que seja mais racional. Essa racionalidade vai trazer a simplicidade, a simplificação. E quando você torna mais simples o sistema, você diminui as formas com que esse sistema pode ser burlado e você também acolhe muito mais a participação do contribuinte, a participação do cidadão dentro desse sistema.
Você mostra para ele por que é importante contribuir para o Estado. Você mostra para ele que é simples contribuir para o Estado. Você mostra para ele que a contribuição, que a sonegação é uma alternativa ruim também para ele, não é boa para ele. Esse é um dos pontos por que reformar. Simplificar, racionalizar, adaptar às novas tendências. Eu não diria tendências, né? Porque tendência está muito mais relacionado com a arte de forma geral, mas as novas, os novos pensamentos, os novos ideais sociais, políticos, econômicos, tecnológicos. Esse é um dos pontos. O outro dos pontos é que o sistema tributário brasileiro, ele é um sistema tributário que ele é pensado, ele é vertido muito ao consumo e não ao patrimônio e à renda. O que isso significa? Veja, eu vou tentar transformar isso num exemplo prático e talvez fique claro. Pensamos no item de consumo, papel higiênico. Todo mundo usa, todo mundo adquire papel higiênico. O Heraldo compra papel higiênico, o Márcio compra papel higiênico, um vendedor ambulante compra papel higiênico e a pessoa mais rica do Brasil compra papel higiênico. Mas quando eles compram papel higiênico, todos eles estão pagando o mesmo valor de tributo sobre o papel higiênico, porque a nossa tributação é orientada a consumo. Quer dizer o quê? Esses tributos do papel higiênico, eles já estão embutidos. Quando nós, compradores finais, nós adquirimos o papel higiênico, nós estamos pagando os tributos que foram acumulados dentro da cadeia do papel higiênico, a cadeia produtiva da cadeia do papel higiênico, de uma forma igual. Então, se você paga R$10 num rolo de 8 peças de papel higiênico, 8 rolos, você está pagando, supondo, R$2 de tributo. Heraldo paga R$2, Márcio paga R$2, o homem mais rico do Brasil paga R$2 e o vendedor ambulante paga R$2. Para nós, que temos nossos cargos, que trabalhamos diuturnamente, R$2, ok, é algo que nós podemos suportar. Para o homem mais rico do Brasil, não é nada, mas para o vendedor ambulante é muito. E quando você pensa que toda a ótica do mundo se volta em torno do consumo, em torno da compra, você percebe, portanto, por que existe uma grande desigualdade social. Porque quando você adquire produtos, você está pagando os mesmos tributos que você paga uma pessoa pobre, uma pessoa de classe média e uma pessoa rica. Ao passo que a tributação de renda e de patrimônio no Brasil, embora ela seja uma tributação significativa, nós pagamos 27,5% de alíquota de imposto de renda. Algumas empresas, as empresas pagam 20%, elas podem pagar até 30%, porque se você for combinar todos os tributos incidentes, você vai ter quase 40% de tributação dentro da imposta. Então, você tem uma tributação significativa da renda, muito embora a tributação da renda venha aliada com muitos mecanismos de dedução. E você tem uma tributação do patrimônio que é muito tímida. Você paga 4% de PVA, alguns tipos de veículos não são nem tributáveis, por exemplo, aeronaves, helicópteros não são tributáveis, porque não há previsão legal para sua tributação. Você paga IPTU, convenhamos, o IPTU que nós pagamos, embora seja que pese no nosso bolso, é um tributo muito barato em comparação ao valor dos imóveis que nós temos. Nós pagamos em doações até 8% de tributos, enquanto há países que pagam, por exemplo, uma transferência de herança 50%. Então, nós vemos que onde há mais dinheiro, onde há mais patrimônio, há uma tributação mais tímida. Onde há massa maior, há uma tributação mais agressiva no consumo. Então, a reforma tributária, além de vir para simplificar, além de vir com esse viés de simplificar e de racionalizar o sistema tributário, como? Através da diminuição das obrigações acessórias, através da racionalização da legislação tributária, ou pelo menos é isso que desejamos, né? Através da diminuição da quantidade de tributos ou consolidação de tributos, para assim diminuir a quantidade de tributos, embora possa manter a carga tributária igual, mas nós também precisamos fazer esse desvio, essa mudança de paradigma fiscal, parar de tributar o consumo, passar a tributar com mais atenção, sobretudo o patrimônio, e talvez até desonerar mais a renda, porque aí você torna mais produtiva as empresas, você diminui a carga tributária das empresas e você permite, portanto, geração de maiores empregos, você torna mais simples os departamentos internos das empresas que lidam com tributos de forma direta. Nossa, eu falei muito. Mas foi extremamente esclarecedor. Então, basicamente, são dois pilares, né? Um, simplicidade, e outro, justiça tributária. E aí, para fechar a nossa entrevista, eu te perguntaria, para simplificar, a solução mais fácil, mais simples, não seria o imposto único?
E para fazer justiça tributária, a solução mais simples não seria implementar o imposto sobre grandes fortunas? O imposto, eu vou começar pela última parte, pela justiça fiscal. O imposto sobre grandes fortunas é um imposto necessário, de certa maneira, dentro de um país como o Brasil, dentro de um país que há grandes desigualdades sociais, e é um imposto que muitas pessoas têm muito medo. Mas é bom esclarecer, é bom deixar muito claro que o imposto sobre grandes fortunas não vai incidir sobre a pessoa que comprou o seu Jeep Renegade parcelado, que tem o seu apartamento no Renascença financiado em 20 anos. Não são essas pessoas que têm as grandes fortunas. As grandes fortunas é um parâmetro muito elevado, mas é um parâmetro muitíssimo elevado e que não impacta nem 0,1% da sociedade brasileira ou 0,01% da sociedade brasileira. Ela é um mecanismo de justiça fiscal. Por outro lado, o imposto sobre as grandes fortunas ele vem com contraponto. À medida que você implementa isso dentro de um sistema tributário, você acaba tributando aquelas pessoas que têm maiores, digamos assim, eles têm melhor assessoria tributária, melhor assessoria contábil. Isso pode levá-los a expatriar seus tributos, a retirar os seus tributos do Brasil para países com tributação favorecida. Então, para você tributar grandes fortunas, você tem que, naturalmente, esperar que muitas das pessoas, dessa base de contribuintes, é uma base pequena, porque nós, no Brasil, não temos pessoas riquíssimas assim, tanto quanto a gente imagina, você tem que estar preparado para a evasão delas. Você tem que estar preparado para evitar que elas evadam, para evitar que elas levem no Brasil para outros paraísos fiscais, aquela sua renda que seria tributada no Brasil e passe a ser, portanto, objeto de tributação ou não tributação em outros países. Então, o imposto sobre as grandes fortunas, ele é um imposto razoável para combater a desigualdade social, mas, ao mesmo tempo, ele é um imposto que precisa ser implementado com muita cautela. Não se pode esperar que uma pessoa vá ceder seu patrimônio de uma maneira generosa, de uma maneira altruísta. Não. Nenhuma dessas pessoas que seriam tributadas pelas grandes fortunas, elas vão ceder isso de uma forma altruísta e elas têm massa de manobra política, massa de manobra que pode interferir diretamente na concretização ou não deste tributo, que já é previsto na Constituição. É sempre bom lembrar. Esse tributo existe, ele só não é regulamentado no Brasil, mas ele já existe, o IGF. Então, esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto, portanto, é a gente ter atenção com isso. O segundo ponto, Heraldo, eu vou divergir veementemente do relator, porque quando você pensa em um imposto único, você perde noção de que o imposto ele tem várias funções. Um imposto ele tem uma função fiscal, que é basicamente arrecadatória, mas o imposto ele também tem uma função extrafiscal. Ele regula certas situações econômicas de forma que torne o mercado um ambiente mais harmônico, ou por decisões políticas, decisões sanitárias, como, por exemplo, a tributação das bebidas alcoólicas e do cigarro. É uma tributação extrafiscal, que ela serve não para arrecadar mais, serve para desestimular o consumo dessas substâncias. O imposto único, quando pensado, nós temos duas funções, fiscal e extrafiscal. Mas nós também temos que pensar que, como acabamos de falar, o imposto ele atinge alguma coisa específica. Esse aqui atinge o consumo, esse aqui atinge a renda, esse aqui atinge um patrimônio. Você não consegue combinar tudo isso em um único imposto. Não de uma maneira justa. Não de uma forma que possa reverter em benefícios sociais. Isso vai trazer naturalmente maior desigualdade novamente. Porque você precisa entender que os tributos eles são diferentes. Quando você incide sobre o consumo, você pode pensar no imposto único, como muitos países fazem isso, que chama imposto sobre valor agregado, o IVA em alguns países. Aqui no Brasil nós temos imposto sobre bens e serviços, então nós temos essa proposta. Mas você não pode tentar pensar que um imposto único, como uma CPMF única sobre o que roda no banco, seja justo. Seja justo, porque ele não capta todas as complexidades do sistema tributário. Você pode pensar assim, repito, um imposto único para o consumo, um imposto único para a renda. As pessoas jurídicas, elas pagam muito em renda. Elas pagam contribuições à Previdência, está tudo muito entrelaçado para a pessoa jurídica. Você pode também simplificar isso. No patrimônio, você tem os impostos. Você não tem como mesclar o imposto veicular com o imposto da propriedade territorial urbana, com o imposto da propriedade territorial rural. Então, enfim, eu não acho que o imposto único seja uma alternativa, eu acho que o imposto único é uma alternativa para o consumo.
Você tornaria o sistema do consumo, a fiscalização do consumo muito mais simples se você tributasse apenas no consumidor final. Você não tributasse toda a cadeia, você tributasse apenas um tributo, um valor fixo. Olha, quando você compra esse produto, você paga 4%, acabou. Isso torna o sistema muito mais racional. Mas o imposto único, de uma forma geral, que seria aquele imposto da conta corrente, não. Não vejo isso como uma boa alternativa, vejo, inclusive, como um retrocesso do sistema tributário que nós temos hoje. E para a gente retroceder no sistema tributário que nós temos hoje, é algo bem negativo até para se falar. Ou seja, como sempre, a saída para tudo é o equilíbrio. Não há como simplificar tanto, mas também está complexo demais. Bom, como eu disse a vocês, a conversa com o Márcio, ela sempre rende muito, ela te faz pensar muito e ela faz querer mais. Mas, infelizmente, o nosso tempo está acabando. A gente agradece muito a participação do Auditor Fiscal Federal, Dr. Márcio Salem, pela excelente e esclarecedora entrevista, e abrimos espaço para suas considerações finais. Não, eu apenas quero agradecer o convite ao meu professor e amigo Heraldo. É um prazer estar aqui contigo, conversando contigo, mesmo estando em cidades diferentes, é sempre bom se reencontrar. Bom saber também que você já está vacinado, então vacinem-se, não tenham medo de se vacinar. A vacina não é algo só individual, é algo social. Nós nos vacinamos por nós e também por todos, para que nós contenhamos a doença. E, como considerações finais, eu apenas sugiro que se leia mais sobre reforma administrativa, reforma tributária, para que se apreenda mais conhecimento sobre a importância, a necessidade de fazermos reformas, mas para que essas reformas não sejam, no final das contas, um tiro no pé, não favoreçam algumas categorias, algumas classes específicas, mas para que essas reformas sejam boas para o Brasil, boas para a nossa sociedade, tornem a nossa vida mais fácil, tornem os nossos tributos recolhidos mais justos, nós sintamos que nós estamos contribuindo para algo bom no Brasil. Eu sempre gosto de falar sobre isso. Eu não me sinto mal por recolher tributos. Eu me sinto mal por vê-los sendo mal aplicados. Eu gostaria que meus tributos recolhidos fossem usados de uma maneira graciosa, generosa, altruísta para aquelas pessoas que mais necessitam. Então, para que nós chegamos nesse ponto, nós precisamos ter reformas, que nós aprimoremos o Estado, melhoremos as nossas fiscalizações, melhoremos o controle interno. E, para isso, você precisa, cidadão, estudar também bastante. Você precisa, pelo menos, ler sobre isso, se inteirar, ler opiniões diversas, aprender com as opiniões diversas também, e, quem sabe, chegar à sua própria conclusão e entender que o Brasil precisa de reformas, só não precisa de reformas que nos prejudiquem, no final. Muito grato ao Márcio Salem, auditor fiscal da Receita Federal. Nós precisamos fazer um rápido intervalo, mas logo estaremos de volta com o seu Direito no Ar. Continue conosco. Estamos apresentando Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. Gente, o bicho tá pegando. A nova variante faz vítimas de todas as idades. Os jovens estão morrendo também. Então, é preciso que você entenda. A situação é grave e está longe de acabar. Não se engane. Se você já pegou o vírus, pode pegar de novo. Por isso, se cuide, proteja sua família, evite aglomerações, use máscara, mantenha as mãos limpas. Essa luta tem que ser de todos nós. Governo do Maranhão. youtube.com/TV Timbira. Acesse e acompanhe a programação da Nova 1290. @Rádio Timbira no Facebook, Twitter e Instagram. É a Nova 1290 no seu computador ou smartphone. Estamos de volta. Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Estamos
de volta aqui pela Rádio Timbira com o seu Direito no Ar, em parceria com a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. E vamos a um quadro de sucesso no nosso programa, o Pode Isso, Procon, com nada mais, nada menos que a presidente do Procon do Maranhão, Karen Barros. Vamos conferir. Bom dia, professor Heraldo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Timbira. Eu sou a Karen Barros, presidente do Procon Maranhão, e neste quadro vou esclarecer algumas dúvidas sobre direitos do consumidor. Meus irmãos estão de férias, mas continuamos pagando o transporte escolar. Pode isso, Procon? Pode, essa cobrança é legal, desde que esteja prevista em contrato ou acordada com você. E se você foi cobrado por uma parcela que não reconhece, você pode contestar. Se precisar de ajuda, busque o Procon Maranhão. Eita, colega, hoje que diacho que eu vim fazer aqui na Rua Grande, minha irmã, que o sol tá de rachar a muleira, olha aí, colega. Que conjuntinho babado! Ué, colega, cadê o preço? Ei, meu colega, tu quer saber o que é verdade e o que é migué sobre preço na hora de comprar? Vem comigo! Mia, o produto pode ficar sem preço? Vixe, só migué! O preço tem que ficar bem claro para o consumidor, sem enrolação e enganação. E quem tá dizendo isso não sou eu, é o CDC. Se não tiver preço no produto, a loja pode ser multada? Se o preço não está no produto, a loja viola o direito do consumidor. E se o produto tem dois preços, vale o menor? É verdade, colega, sem molecagem nenhuma. Se você encontrar um produto com dois preços, meu amor, o que equivale é o menor. Se o produto estiver sem preço, posso levar sem pagar? Colega, tu tá querendo demais. Isso é migué. Se precisar, o Procon tá on. Colega, eu vou me embora que meu feijão tá no fogo, minha irmã. Tchau. Vamos ao quadro Direito Tributário Descomplicado, com a contadora Daniela Moura. Acompanhe. Oi, pessoal, tudo bem? Estou aqui mais uma vez no Direito no Ar, hoje para falar com vocês sobre a baixa do MEI. Como fazer para estar baixa no MEI? Bom, primeiramente, o que eu recomendo para você? Se você não está mais precisando usar aquele MEI, se você não está mais trabalhando com aquele MEI, se você arrumou um emprego de carteira assinada, o que eu recomendo? Ter baixa no seu MEI. Faça a baixa. Por quê? Porque o MEI, mesmo que você não emita nenhuma nota fiscal, mesmo que você não esteja tendo nenhum rendimento mensal com ele, você é obrigado a pagar todo mês aquela guia DAS, que hoje está em torno de R$ 59,00, certo? Então, entre no portal do empreendedor, você mesmo pode fazer pela internet a baixa, tá? Lembrando que antes de ser feita essa baixa, você deve enviar a declaração do MEI informando quais os meses que você teve faturamento até aquele mês que você está resolvendo baixar, tá? E mandar para a Receita. Tem algum ônus, tem algum custo essa declaração, essa baixa? Não, nenhum. E se você tiver com algum débito, algum DAS em aberto? E aí, posso dar baixa? O ideal é que você pague esse débito antes da baixa. Por quê? Na verdade, esse DAS que você paga todo mês, ele tem uma origem previdenciária. Ou seja, se você não pagar, você não vai estar coberto pela Previdência, tá? Então, débito de MEI, ele também não é parcelado pela Receita Federal. Por quê? Porque o valor é muito pequeno,
entendeu? Então, o que eu recomendo para vocês? Primeiramente, se você não está trabalhando, não tem carteira assinada, mesmo que não esteja tendo faturamento, faz um esforço para pagar aquele DAS, porque pelo menos você vai estar coberto pela Previdência. Segundo, arrumei um emprego, não preciso mais do MEI, aí tudo bem, atualize seu DAS e faça baixa, para você não perder tudo aquilo que você já contribuiu, ok? Espero ter ajudado, tirado as dúvidas de vocês e até semana que vem. Um abraço a todos. A pandemia do novo coronavírus trouxe enormes desafios para todo o mundo. No sistema penitenciário brasileiro, marcado pela superlotação e precárias condições sanitárias, a preocupação era ainda maior. Assim, diversas ações foram tomadas para garantir o isolamento social, evitando que os presidiários se tornassem foco de disseminação da doença. Para debater a vulnerabilidade enfrentada pelas pessoas presas e as equipes que atuam nesses locais, além das medidas para impedir o avanço do vírus entre elas, a revista eletrônica Link CNJ. Confira conosco. A primeira medida tomada pelo CNJ logo no começo da pandemia, em março do ano passado, tinha o objetivo de diminuir a superlotação de presídios. A Recomendação 62 incentivou juízes de todo o país a reverem prisões de pessoas de grupo de risco e, em final de pena, que não tivessem cometido crimes violentos como latrocínio, homicídio e estupro e que não pertencessem a organizações criminosas. Em março deste ano, a Recomendação 91 ressaltou o direito do preso ao contato familiar e estimulou tribunais e magistrados a assegurarem o controle judicial de prisões por meio de audiências de custódia. E desde o começo, o Departamento de Monitoramento e Fiscalização dos Sistemas Carcerário e Socioeducativo, um órgão do CNJ, faz um acompanhamento quinzenal da situação da Covid-19. Desde o começo da pandemia, o sistema prisional registrou mais de 87 mil casos da doença entre presos e servidores. Nos últimos 30 dias, o crescimento foi de quase 7%. As mortes, desde o início, passam de 500, aumento de 14,5% em 30 dias. No sistema socioeducativo, desde o princípio, foram mais de 10 mil casos entre servidores e adolescentes em privação de liberdade. Em 30 dias, a alta foi de 9,2%. E já são 94 mortes no total, mais 11,9% em 30 dias. E a vacinação em prisões de 20 estados deu sinais de avanços na última quinzena. O total de doses aplicadas passou de 100 mil, incluindo presos e servidores. O crescimento beirou 29% em relação aos últimos 15 dias. No socioeducativo, já foram aplicadas quase 20 mil doses, aumento superior a 15%. E vamos então conversar mais sobre esse tema. Aqui comigo estão Cláudia Braga Tomelin, promotora de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e membro auxiliar da Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública. Luciane Loures dos Santos, professora do Departamento de Medicina Social da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, e ainda Tandara Santos, membro do Conselho do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Muito obrigada pela participação das três aqui no nosso programa. Doutora Cláudia, gostaria de iniciar com a senhora. No ano passado, quando a pandemia da Covid-19 chegou no mundo, né, e também aqui no Brasil, a senhora acompanhou isso bem de perto dentro do sistema carcerário. Conta pra gente como é que foi o impacto ali inicial da chegada desse vírus. A pandemia, Carla, ela pegou todo mundo de surpresa, né? Nós já tínhamos que lidar com um sistema hipercomplexo, que é o sistema prisional,
né, que ele é envolto por questões que passam por violações de direitos humanos, por superlotação, carência de servidores, ausência de governança. E eu diria que, assim, o direito à saúde da população privada de liberdade é um dos mais básicos e sensíveis em razão da precariedade das condições estruturais das unidades prisionais. E a esse sistema hipercomplexo foi adicionado um outro problema complexo, que é de ordem sanitária, a pandemia da Covid-19. Então, nós todos, atores do sistema de justiça, a gente teve que se reinventar, né, para fazer frente à questão, ao quadro pandêmico, que você responde, você constrói soluções interinstitucionalmente. Aqui, nós, da Comissão de Segurança Pública, Sistema Prisional do CNMP, nós procuramos traçar estratégias para a atuação dos diversos ministérios públicos do Brasil na área de segurança pública e, para tanto, a gente busca consolidar dados para subsidiar a atuação dos membros. Então, a gente pode dizer que a pandemia já, de certa forma, intensificou um acesso aos serviços de saúde que já era prejudicado dentro do sistema carcerário? Quando a pandemia chega, né, e ela foi chegando um pouquinho devagar, com alguns casos, eu acho que isso foi providencial porque, como a Cláudia falou, a gente precisava providenciar a EPI, não tinha máscara, né, como que distribui máscara para 2.000 presos numa unidade prisional? E quando você fala de distanciamento social, né, que é uma das coisas que a gente preconiza, né, que o uso de máscara, o uso de álcool em gel, lavagem das mãos, dentro do sistema prisional, isso é muito difícil, né, porque você tem uma cela que cabem 6, 9 pessoas com 25, 30, então não existe a possibilidade de você fazer o distanciamento social, né, a questão das máscaras, elas demoraram a chegar, a gente não tem álcool em gel, e há uma escassez, né, às vezes de água e sabão para a própria limpeza das mãos, então assim, houve produção de material da Sociedade Brasileira de Medicina de Família relacionada à pandemia no cárcere, orientando sobre higiene da tosse, de cobrir quando vai tossir, né, de tentar orientar no sistema prisional a questão das transferências, né, havia uma indicação de diminuir as transferências, porque o preso, né, a pessoa privada de liberdade, muitas vezes ela vai sendo transferida de unidade para unidade. Isso é ruim nesse caso, porque se eu estou numa unidade que eu tenho a doença, eu chego na outra, né, e aí no processo de inclusão, ainda que a gente pergunte, os profissionais de saúde, os trabalhadores perguntem sobre febre, tosse, às vezes a pessoa é assintomática, ela é jovem. Então, assim, a questão da pandemia dentro do cárcere é uma situação muito complicada, porque além de não ser possível isolamento, a gente está falando de uma população que também tem comorbidades, né, que também tem, já vem de um acesso limitado à saúde, à educação, que já tem, muitos são provenientes da rua, com uso de drogas. Então, assim, dentro do sistema prisional, sabido, né, assim, a gente tem doenças infecciosas como a tuberculose, né, que a gente tem muito mais casos de tuberculose. Por quê? Porque está todo mundo junto dentro de uma mesma cela, né, então isso, a pandemia nesse cenário, ela é caótica, não só para as pessoas privadas de liberdade, mas também para quem trabalha nelas, né, para os servidores, porque a grade não separa, né, ela não impede, então assim, ela mostra uma dificuldade que já tinha, né, assim, a gente já tinha outras doenças dentro do sistema prisional de transmissão respiratória e dermatológica, pensa assim, no caso de uma escabiose, que as pessoas estão muito juntas, isso também é um problema, e a pandemia veio para piorar. A gente sabe que é uma doença nova e que há muito se fala sobre essa doença. A desinformação também chegou dentro dos presídios. De fato, não entendeu o que estava ocorrendo, dificultou ainda mais esse trabalho nos presídios? A gente está falando de um sistema que tem 759 mil pessoas presas hoje, segundo o último dado do Departamento Penitenciário Nacional, e a gente tem só 446 mil vagas. Então, faltam pelo menos 230 mil vagas dentro desse sistema. A gente está falando de pessoas que estão dentro de uma cela absolutamente superlotada. A gente está falando de uma taxa de ocupação de 170%. Então, como que você vai pensar no controle de uma doença que se dissemina especialmente pelo ar e que exige um distanciamento social entre as pessoas para que as pessoas não sejam vetores dessa doença? Como que você vai conseguir controlar uma doença desse tipo, com essas características,
dentro de um sistema superlotado, em que as pessoas estão dentro de celas superlotadas. Então, acho que esse é o desafio que a pandemia trouxe, e ela tensiona uma questão de gestão prisional que já era anterior, mas ela leva isso ao limite, e esse limite causa a morte das pessoas presas. Então, aí a gente consegue olhar também para as respostas que foram dadas em termos de gestão prisional, que foram especialmente aquelas que a professora Luciane já citou, em relação à restrição de visitas. Eu acho que essa foi a primeira resposta, a resposta mais automática que a gestão prisional ofereceu para o controle da pandemia dentro das unidades. E essa é uma resposta ruim do ponto de vista da garantia de direitos das pessoas presas. Por quê? A gente está falando de restrição de visita, a gente não está falando só de restrição de contato com pessoas que estão fora do sistema. A gente está falando também de restrição de entrada nas unidades de insumos muito básicos que são ofertados por meio da visita. Então, a visita no sistema prisional, ela não é só um meio de estabelecimento de vínculos afetivos, ainda que isso seja importante, que isso não possa ser menosprezado, isso é importante. Mas a visita é também um meio por onde entra, por exemplo, alimentação, entra água potável, entra itens de higiene, que são esses itens que as pessoas que têm familiares fora do sistema prisional vão levar para essas pessoas dentro das unidades. Então, quando você restringe as visitas, você está dizendo que você está restringindo também a capacidade dessa pessoa, muitas vezes, de acessar sabonete, de acessar água potável. Então, são todos itens que vão colocar essa pessoa que está privada de liberdade numa situação ainda mais vulnerável. Então, ela não vai necessariamente conseguir ali lavar a mão dela, porque não necessariamente existe sabonete dentro da unidade prisional. Não necessariamente existe dentro da unidade prisional uma alimentação que não seja uma alimentação ruim para essa pessoa, que não vá deixar ela ainda mais vulnerável em termos fisiológicos, né, para essa doença. Então, eu acho que a suspensão das visitas, ela tem que ser pensada também como uma resposta de gestão, mas ela tem que ser pensada também como uma resposta do ponto de vista da garantia de direitos dessas pessoas, né. Eu acho que essa é a visão que a gente não conseguiu ter ainda. Doutora Cláudia, uma outra medida até adotada, né, e estimulada pelo CNJ foi reavaliar a situação desses presos. A gente sabe que boa parte dos presos no Brasil hoje são presos provisórios, ou seja, que ainda não passaram por um julgamento, e houve então no ano passado essa discussão em se liberar essas pessoas, pessoas idosas, como a doutora Luciana falou, a gente está falando de pessoas também que têm comorbidades, ou seja, a gente está falando de liberar essas pessoas, e houve uma discussão muito grande na sociedade em relação a essa liberação. Eu gostaria que a senhora pontuasse sobre essa medida que foi estimulada. No ano passado, né, houve muitos pedidos de habeas corpus coletivos para a liberação geral e restrita de pessoas que estavam no grupo de risco. Eu acho que a gente precisa, sim, né, ter essa avaliação, verificar a possibilidade de ter uma liberação, mas o aspecto subjetivo ele tem que ser analisado, porque uma soltura também geral, ele traz repercussões para a sociedade. Quando a gente fala em quadro de pandemia, a gente tem que pensar, a gente tem que se preocupar que esse enfrentamento ele tem que se materializar em ações de Estado, né, não de instituições, quer dizer, as ações do Estado gestor da política penal, elas não podem ser contrárias aos esforços das ações do Estado da política sanitária. Aí, eu trazendo aqui a questão dos grupos vulneráveis, veja bem, um levantamento aqui do Distrito Federal, que a gente teve com os idosos, que houve um pedido coletivo de liberação de todos os idosos. A gente fez um levantamento aqui no Distrito Federal, 65% dos presos idosos, eles cometeram crime contra a liberdade sexual e homicídios, ou seja, muitos deles praticaram crime em contexto intrafamiliar. Então, você soltar esses idosos, muitas vezes significava você mandar para casa um avô que estuprou a neta. Uhum. Então, a gente precisa ter um olhar para isso. Doutora Luciane, agora a grande expectativa deste ano é avançar na vacinação da população carcerária também, que foi incluída, depois de muito debate, no grupo prioritário do Ministério da Saúde. Qual a importância de se vacinar essas pessoas? A gente parte do princípio, né, que a gente tem uma população que já tem comorbidades,
né, e que a gente não tem acesso ao serviço de saúde, a vacinação, ela promove, né, assim, ela evita, né, assim, ela não evita que você pegue a doença, mas evita que você tenha casos graves, né, o que pode colapsar, né, o sistema de saúde, como a gente vê vários municípios vivenciando isso. Né, e lembrando que a população privada de liberdade, ela está dentro de uma unidade prisional, que está dentro de um município, que tem que trabalhar em rede, né, então, assim, ela vai ser internada, ela vai ser atendida nas mesmas unidades que a população, porque ela está inserida naquele ponto, né, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde Privada de Liberdade, a PNASP, traz isso para a gente, né, como um ponto da rede. Então, assim, é direito da população privada de liberdade ser atendida, isso está na Constituição, isso está na Lei de Execução Penal desde 1984, então é direito da população receber. Aí a gente vê que a gente tem um acesso que é mais dificultado, né, assim, a gente, além de não ter o profissional de saúde dentro da unidade prisional para atender, né, aqueles pacientes que estão sintomáticos respiratórios, além de tudo que a gente já falou, né, que não consegue fazer o distanciamento, às vezes a gente consegue colocar o idoso separado, ou aqueles que têm tuberculose, né, a gente faz a quarentena de quem está sendo transferido, mas aí aquela pessoa que precisa de atendimento, muitas vezes ele não vai conseguir o atendimento dos casos leves na unidade, tudo bem, mas os casos graves ele vai para outro serviço, e dentro de um serviço que a gente já está vendo os municípios, né, com dificuldade de vagas de UTI, de enfermaria, a população privada de liberdade sem ter distanciamento, com essa nova variante, só agrava muito a situação. Então, assim, é uma prioridade e a gente percebe que alguns municípios, alguns estados ainda não iniciaram a vacinação. Isso começou a partir no início, né? A população privada de liberdade como sendo vacinada, né, prioritariamente, depois isso volta como um grupo, né, que merece ser vacinado, mas isso ainda não acontece até hoje em todos os estados. Eu acho que não tem como a gente falar sobre qualquer problema dentro do sistema prisional e não falar sobre superlotação, não falar sobre encarceramento em massa. Então, enquanto a gente realmente não conseguir racionalizar esse é um sistema que não funciona de forma racional. Se a gente não consegue racionalizar esse sistema, não tem como a gente, daqui 10 anos, se existir uma nova pandemia e o sistema continuar na mesma toada que ele segue hoje, a gente vai ter novamente um grande desafio. Então, se nada mudar, os desafios vão só aumentando ao longo dos anos, né? A gente realmente precisa pensar na racionalização dessa porta de entrada. Hoje, a gente tem mais de 70% das pessoas que estão presas dentro do sistema, são pessoas que cometeram ou crimes contra o patrimônio ou crimes relacionados à lei de drogas. Então, a gente está falando de pessoas que cometeram crimes sem violência, na maior parte dos casos. E essas pessoas estão dentro desse sistema, que está superlotado, que tem grande parte das pessoas que ainda sequer foram julgadas, e essas pessoas estão ali contribuindo para todo esse cenário que a gente vê hoje, que é um cenário de completa incapacidade de gestão desse sistema. A gente tem só menos de 15% das pessoas que estão presas hoje cometeram crimes contra a vida, crimes contra a pessoa, né? Então, se a gente pensa em racionalizar essa porta de entrada, a gente tem que pensar em como garantir que a pena de prisão, estar dentro de um sistema prisional, cumprindo uma pena restritiva de liberdade, que isso seja direcionado só àquelas pessoas que realmente cometeram crimes com violência, que isso seja priorizado para aquelas pessoas que cometeram crime com violência, porque aí sim a gente conseguiria ter um sistema que conseguiria minimamente ofertar uma capacidade de gestão, uma capacidade de manutenção dessa população ali dentro, que fosse também voltada para a garantia de direitos dessas pessoas. Bom, os desafios estão aí postos. Eu gostaria muito de agradecer a participação de vocês aqui no nosso programa e agradeço, então, mais uma vez a participação de Cláudia Braga Tomelin, promotora de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e membro auxiliar da Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública. Luciane Louros dos Santos, professora do Departamento de Medicina Social da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP. E ainda Tandara Santos, membro do Conselho do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E a gente destaca que, caso você queira participar do nosso programa, apesar dele ser gravado, você pode fazê-lo com suas críticas, dúvidas ou sugestões pelo nosso e-mail amaimprensa@gmail.com. Voltaremos semana que vem com o seu Direito no Ar,
um programa da Rádio Timbira, Associação dos Magistrados do Maranhão e Instituto Mérito. Até lá e muito grato por sua audiência. Você acabou de acompanhar mais uma atração da Timbira AM. Direito no ar. A primeira do Maranhão. Timbira.